A palavra mezuzá em hebraico pode ser traduzida para o português como sendo batentes ou então umbrais de portas. Mas na religião judaica, toda vez em que falamos a respeito de mezuzá, nós estamos sempre nos referindo a este pequeno pedaço de pergaminho em que se encontram alguns textos bíblicos, mais especificamente ali de Deuteronômio, no capítulo 6 e também no capítulo 11, duas pequenas partes deles. Este pequeno pedaço de pergaminho, ele tem como objetivo justamente cumprir um dos importantes mandamentos que se encontram na Torá, ali escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 9, em que diz: "E as escreverás nos umbrais de sua casa e de suas portas." E também é justamente este texto que faz parte da mezuzá, com esse objetivo de cumprir o mandamento. Esses dois textos de Deuteronômio, eles também fazem parte de uma das orações mais sagradas do povo de Israel, que é o Shema Israel, que começa ali a partir de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, em que nós temos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, e assim consequentemente. Também atrás deste pergaminho é interessante nós observarmos que ele contém a palavra Shaddai, que é um dos nomes do Deus de Israel, mas também ele pode ser entendido como uma espécie de acróstico da frase Somer Dardot Israel, que significa o guardião das portas de Israel. E além do pergaminho, outra parte que faz parte também do conjunto da mezuzá, mas não é a mezuzá em si, porque a mezuzá somente é o pergaminho, mas é este daqui, que em hebraico nós chamamos de bait, que pode ser traduzida como casa, uma pequena casinha onde a mezuzá vai no seu interior. Então o pergaminho vai aqui dentro deste invólucro justamente para permitir fixarmos na porta da casa ou do comércio do judeu. Este invólucro ele é bastante interessante porque normalmente ele também é uma espécie de obra de arte, em que muitas vezes é feita com metais preciosos ou então bastante ornamentado, às vezes feito com madeira ou também até mesmo pedras preciosas, e contém inscrito justamente aquilo que está atrás do pergaminho da mezuzá, em que neste caso aqui nós temos a palavra Shaddai, que é exatamente aquele acróstico atrás do pergaminho. Alguns destes invólucros, são o bait, também contém apenas a letra Shin, que seria ainda uma redução maior da presença de Deus, que é o Shaddai. E também alguns deles contêm certas ornamentações da cidade de Jerusalém, outras ornamentações com estrela de Davi, etc. Mas o que realmente é importante para se cumprir o mandamento de escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas é o pergaminho. O pergaminho é o que consiste a mezuzá. É interessante também nós observarmos que, além da mezuzá ter como propósito justamente cumprir esse mandamento bíblico, segundo o Mishneh Torah, que foi uma obra escrita por um sábio judeu chamado Rambam, ali na Idade Média, mais especificamente no século XII, ele descreve que a mezuzá tem como um propósito didático também, em que toda vez em que um judeu passa, ou entra ou sai pelas suas portas, ele se lembra justamente da unicidade de Deus, do Deus de Israel, se lembrando sempre do monoteísmo. É interessante nós observarmos que, apesar do pergaminho da mezuzá ele ser aparentemente simples, existem diversas especificações da Halahá, que é o conjunto de leis judaicas, para considerar ele como um pergaminho válido para se cumprir esse mandamento bíblico. Então nós temos especificações na obra da Mishnah, por exemplo, no Tratado de Malkot. Temos também algumas especificações no Talmud babilônico, por exemplo, no Tratado de Shabat, 32a. Temos também outras especificações na mesma obra de Rambam, o Mishneh Torah, também na obra de Yosef Karo, que é o Shulchan Aruch. E então, há muitos detalhes que são necessários serem feitos para se cumprir exatamente essa ordenança de guardar esse mandamento bíblico. Um deles, que é bastante importante, é que esse pergaminho ele deve ser feito todo ele com material proveniente de coisas vivas no mundo. Então, por exemplo, o pergaminho ele deve ser vindo de um animal, que seja caixa. Muitas vezes se é utilizado o couro do gado, do boi, para poder fazer o pergaminho da mezuzá. Assim também como é utilizado um pergaminho caixa para se fazer aquilo que compõe a Torá.
Também nós temos algumas especificações muito importantes com relação à tinta que é utilizada para se compor a escrita hebraica do pergaminho. Também nós temos diversas especificações relacionadas a como se deve compor a escrita do hebraico. Então nós temos especificações referentes a ter que ser sempre numa ordem e numa sequência lógica a feitura do texto da mezuzá. Por exemplo, algo muito importante é que um escriba, isto é, um sofer, que a gente diria em hebraico, ele não pode, quando comete um erro, voltar atrás e apagar a letra que ele errou. Se caso isso aconteça, ele vai ter que descartar o pergaminho inteiro, porque ele já não é válido. Também, outra questão importante é que nenhuma letra pode encostar a tinta dela na outra. Ela tem que ser sempre devidamente separada, uma letra da outra, porque senão é considerado também que não está cumprindo de forma adequada a halahá e assim, consequentemente, não vai se conseguir cumprir o mandamento bíblico. Também é interessante observar que ele tem um número de linhas específicas, como são 22 linhas para cumprir o pergaminho da mezuzá, entre vários outros aspectos com relação a como se deve ser a cada letra também composta ali na mezuzá. Então é um trabalho artesanal que é bastante complexo. Um sofer ele demora em torno de cerca de 2 a 3 horas para conseguir fazer o pergaminho, e é justamente todos esses materiais específicos que devem ter, até mesmo a caneta dele é uma caneta que deve se provir de alguma origem que seja viva, como por exemplo os Askenazim costumam usar uma pena de ganso para se escrever, e também os Sefaradim costumam usar um tipo de bambu para fazer a escrita da mezuzá e dos demais pergaminhos. Então tudo deve ser proveniente de coisas vivas, e isso faz com que o preço também da mezuzá seja um pouco elevado. Nós costumamos encontrar no mercado em cerca de 35, 50, 60 dólares um pergaminho kasher, um pergaminho válido de mezuzá. Então aqui no Brasil nós teríamos por volta de um pergaminho kasher de 100 até 200 reais, para ele ser realmente válido para se cumprir esse mandamento. Isso por conta de todo esse trabalho que tem atrás. Esse meu pergaminho que eu tenho aqui de exemplo, ele não é kasher porque ele é fotocopiado. Então já não tem a validade para se cumprir o mandamento bíblico. Ele é apenas uma espécie de pequeno papel para se demonstrar como é que é feito. Mas ele não tem uma validade kasher, porque ele não foi feito manualmente e nem é proveniente de materiais vindos de coisas vivas. Segundo a determinação rabínica, todo o material que compõe a mezuzá ele deve ser proveniente de coisas vivas, justamente com o objetivo de sacralizar o mundo natural e a biologia que se encontra na Terra, assim como também se sacraliza o próprio ser humano, em que o ser humano é constituído como tendo uma carne proveniente do reino animal, mas com um espírito divino. Assim também no caso da natureza, estará agregando a divindade também às coisas vivas que se encontram na natureza. E é por isso que deve ser feito assim, somente com materiais provenientes de coisas vivas, para a feitura do pergaminho da mezuzá. E com isto, quando nós vamos comprar então um pergaminho, nós devemos também tomar todo o cuidado com relação à feitura dele. Devemos ter sempre observando se nós estamos comprando numa loja judaica idônea, para não correr o risco de nós adquirirmos um pergaminho e esse não estar devidamente de acordo com os preceitos e as determinações halachicas necessárias para se cumprir esse mandamento. É interessante também nós observarmos que existem alguns detalhes, tanto no invólucro quanto no pergaminho, que é a mezuzá em si, que denunciam se ela é proveniente de uma origem askenazi, isso é, do norte da Europa, ou então de origem sefaradi, ali da Península Ibérica e também a região norte da África. E este pequeno detalhe a gente pode encontrar com relação à letra Shin. Por exemplo, aqui nessa minha mezuzá nós temos o Shin aqui. Nós vemos que ele é um Shin que ele não tem uma base tão reta, ele é um Shin que ele é um tanto pontudo. Então, muitas vezes, isso, tanto no invólucro quanto na mezuzá, ele pode denunciar que esse Shin pontudo seja uma questão de mezuzá proveniente de tradição askenazi. Normalmente, quando ele tem uma base um pouco mais reta, um pouco mais na horizontal, significa que ele tem uma proveniência sefaradi. E isso é uma mesma diferença também que nós encontramos nos pergaminhos da mezuzá. Quando o Shin ele é um pouco mais pontudo, é de proveniência askenazi, e quando ele tem uma base, é proveniente de tradição sefaradi. Todavia, isso não é uma regra.
né? Mas é muito interessante se observar essas diferenças culturais com relação à própria escrita da língua hebraica. Com relação à fixação da mezuzá, nós também temos diferentes pontos de vista. E esses diferentes pontos de vista foram bastante enfatizados no período da Idade Média, como por exemplo com o sábio Rashi e com Rabbeinu Tam. Segundo a opinião de Rashi, que é um sábio datado ali por volta do século XI da Era Comum, nós temos que a mezuzá deveria ser fixada na ombreira da porta exatamente assim, na vertical, bem em pezinho. Já a opinião de seu neto, que era Rabbeinu Tam, é que ela deveria estar na vertical. E isto é uma opinião que se tem de diferenças por conta da forma que era feita a leitura da Torá na sinagoga. Porque, segundo a tradição askenazi, muitos, até mesmo judeus sefaraditas, eles pegavam um rolo da Torá e colocavam em cima para a leitura de uma chamada bemá, que é uma mesa em que se encontra então a Torá de uma forma na horizontal para se fazer a leitura. Enquanto alguns judeus provenientes de origem Mizrahi, eles utilizavam uma caixa para a Torá em que se fazia a leitura da Torá em pé. Então, fazendo referência a como se faz a leitura da Torá de forma mais correta. Então, com relação a essa diferença de opiniões, é que houve esse debate se nós deveríamos deixar a caixa da mezuzá, a bait, em pé ou se deveríamos deixar ela na horizontal. Então, para se adequar a essas duas divergências de opinião, é que nos dias de hoje, e também a partir de Rashi e Rabbeinu Tam, foi-se determinado que ela deveria ser assim um pouco inclinada na porta. Então, até mesmo foram anexadas a esta inclinação certas ideias com relação a de que uma pessoa, quando passa pela porta da casa de um judeu e quando se tem essa memória da unicidade de Deus, ele deve se inclinar perante Deus. Então, é assim que significaria o fato da mezuzá também estar inclinada. Mas isso é apenas uma ideia que surgiu posteriormente. Uma ideia inicial que se tinha a respeito de colocar a mezuzá assim, numa posição que seria exatamente vertical, é de fazer uma conexão entre a terra e o céu e a terra. E a posição de se colocar ela bem assim na horizontal seria para transmitir a mensagem divina para a terra inteira. Então é apenas uma diferença de opinião e não é uma obrigação halástica se colocar ela em pé ou deitada. Se tem-se esse consenso de colocar ela curvada, mas não que isso vai alterar ou anular a forma de se cumprir este importante mandamento bíblico e mandamento judaico rabínico. Outra questão também bastante importante com relação à fixação da mezuzá é que existem determinações rabínicas para se saber onde ela deve ou não deve ser afixada. O texto que nós temos da Torá, ali de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 9, diz apenas que deveria se colocar nos umbrais de sua casa e de suas portas. Escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Todavia, nós devemos então colocar ela em todas as portas da casa? Essa é uma pergunta interessante a se responder. E segundo a tradição judaica, é que só se deve colocar a mezuzá em cômodos que tenham mais de 4 por 4 côvados. Isso significa, numa medida mais que nós usamos nos dias de hoje, cada côvado representa cerca de 50 centímetros. Então, um compartimento que tem menos de 2 por 2 metros, ele, seguindo essa ordem, não necessitaria de uma mezuzá. Também porque nós temos várias outras portas em nossa casa. Nós poderíamos considerar a porta do armário, a porta da geladeira. Então, nesses casos, obviamente, não vai uma mezuzá. E também é importante salientar que uma mezuzá não é fixada em portas que fazem-se a limpeza humana, como, por exemplo, a questão de banheiros, não vai uma mezuzá. Quando se tem a mikvê, também no quarto de banhos, não se vai a mezuzá. Também aqueles quartos que nós podemos observar, principalmente em casas de estilo americano, em que se tem um pequeno compartimento abaixo da escada. Quando esse compartimento é bem pequeno, apenas para guardar ferramentas, ele tem menos de 2 por 2 metros, ele também não necessita obrigatoriamente de ter uma mezuzá. Outra questão também bastante interessante a respeito da mezuzá é com relação ao tempo em que se deve se deixar passar para colocar a mezuzá a partir do momento em que uma pessoa passa a habitar uma casa. Segundo a tradição judaica, também é necessário que uma pessoa que se encontra fora da terra de Israel, assim que ela se muda, ela tem 30 dias para fixar uma mezuzá nas portas de sua casa.
Já quando se está na terra de Israel, essa fixação deve ser o mais imediatamente possível. Isso é porque se tem-se como princípio de que um judeu que mora fora da terra de Israel, ele tem apenas uma moradia temporária, enquanto uma moradia que é dentro da terra de Israel, ela é uma moradia permanente, então ele está sempre em casa. Então se tem a obrigação de colocar o mais rápido possível, assim que ele começa a habitar em alguma casa, a mezuzá, o mais rápido possível. A partir do momento em que nós vamos fixar a mezuzá também no umbral da porta, se é necessário fazer a respectiva bênção. E essa bênção da mezuzá é aquilo que nós encontramos no Sidur, por exemplo. Todos os Sidurim judaicos, tanto de tradição Askenazi, Sefaradim, Mizrahi, etc., eles sempre têm, ou ao menos o bom Sidur deveria conter, a bênção para se fazer o procedimento da fixação da mezuzá. Como, por exemplo, eu vou lhes mostrar como se encontra no Sidur que eu tenho aqui e como se procede com relação a essa bênção. Então, quando nós vamos fixar a mezuzá, se deve dizer Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu likboa mezuzá. O que traduzido para o português seria Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a fixar a mezuzá. Então é a mesma bênção que a gente encontra aqui, tanto na parte em hebraico quanto transliterado e traduzido. Esse Sidur aqui é bastante recomendável com relação a isso. A partir do momento também que se fixa a mezuzá, é necessário estar sempre, ao menos a cada 7 anos, fazer cerca de 2 checagens para ver se o pergaminho ele não está obstruído, por exemplo, por traças, ou então se a tinta do pergaminho, com relação às diferenças de temperatura, de tempo, ela acabou não se espalhando, borrando e acertando uma outra letra, assim, acabando-se por invalidar a mezuzá, não tornando ela caixa, que nós poderíamos dizer. Então é sempre necessário fazer essa checagem para ver se o pergaminho continua intacto e sem nenhum problema com relação à mezuzá. Para se fazer corretamente a checagem do pergaminho da mezuzá, é recomendável sempre chamar algum sofer, um escriba judeu que seja realmente preparado para observar cada letra minuciosamente para ver se não tem problema, ou até mesmo pode ser, se caso não se encontre um escriba, um sofer por perto, um judeu devidamente capacitado para se fazer essa observação minuciosa de todo o pergaminho da mezuzá. Ainda voltando, apenas fazendo um pequeno adendo com relação à bênção da mezuzá, é importante salientar que ela não precisa ser feita necessariamente por um rabino ou coisas do gênero. A bênção da mezuzá ela pode ser feita por qualquer judeu ou judia. Até mesmo uma criança ela pode fazer a bênção da mezuzá desde que ela tenha idade suficiente para se entender a questão do mandamento bíblico. Então, muitas vezes é recomendável que a criança já tenha feito, por exemplo, o bat ou então o bar mitzvah a partir de 12 ou 13 anos. Mas isso não é uma regra. Apenas é necessário que ela tenha a devida ciência da bênção que ela está fazendo e da importância dessa bênção para a sua tradição judaica. Ainda também é interessante observar que algumas pessoas perguntam se pode, por exemplo, passar um plástico em volta do pergaminho da mezuzá em vista de proteger ele, de muitas vezes pegar chuva, mezuzá ou coisas assim. E segundo a tradição judaica, bem como a halahá, é possível sim, meio que passar só um plásticozinho em volta dele com o intuito de protegê-lo. Assim como a própria bait, o invólucro da mezuzá, ele tem também essa função justamente de proteger o pergaminho. E com relação ao bait, eu, pessoalmente, normalmente recomendo que se compre um invólucro em que tenha uma espécie de decoração meio vazada, para nós podermos ver o pergaminho que está ali dentro. Que eu, pessoalmente, não gosto muito assim de questões de invólucros que estão completamente fechados, justamente porque faz falta conseguir ver o pergaminho que está lá dentro, né? Então, muitas vezes, numa casa judaica, está somente o invólucro ali, a mezuzá está fora, a gente pode pensar que determinado judeu está cumprindo o mandamento, e na verdade não está. Outra questão também muito interessante de se observar com relação à mezuzá é que muitos judeus acabam entendendo a mezuzá, ao invés de só compreenderem ela como sendo um mandamento divino que tem essa necessidade de se cumprir pelo judeu devoto, ou então, assim como o Rambam escreveu no Mishneh Torah,
que deve servir como fins didáticos para que a pessoa compreenda e sempre se relembre novamente da unicidade do Deus de Israel, é que muitos judeus acabam tratando a mezuzá como se fosse uma espécie de amuleto para proteção, quase como se fosse um tipo de ferradura, um pé de coelho ou coisa assim. E a mezuzá não deve ser tratada dessa forma. Até mesmo existem alguns judeus que, desde a época medieval, que seguiam a Kabbalah, e ao invés de escreverem simplesmente o Shaddai, que nós temos atrás do pergaminho, eles escreviam também nomes de anjos, às vezes eles faziam certos sinais gráficos com relação a Kabbalah, tudo com fins de proteger a pessoa, como se fosse uma espécie de amuleto, tratando como um amuleto a mezuzá. E o próprio Rambam, no Mishneh Torah, ele é bastante contra a respeito disso. A mezuzá ela deve ser entendida apenas para cumprir o mandamento e com fins didáticos, e não deve ser utilizado, segundo o Rambam, para propósitos egoísticos de se proteger a si mesmo. Existem também algumas histórias bastante interessantes que nós encontramos, por exemplo, no Talmud, mas não apenas no Talmud, nós encontramos histórias de mezuzá bastante interessantes até mesmo nos dias de hoje, de pessoas que acabaram sofrendo com relação ao Holocausto. Uma das histórias que o Rabino Vinhas comentou e que eu ouvi falar a respeito dela, que eu achei bastante interessante, é que quando se vai fazer a feitura do texto da mezuzá, a tinta, como ela também é proveniente de tintas específicas, de coisas vivas, assim que se está cozinhando a tinta para se fazer os pergaminhos de mezuzá, assim como também para se fazer o pergaminho da Torá, ela solta um odor específico. Então, houve muitas pessoas sobreviventes do Holocausto que naquela época elas eram apenas crianças e sentiam sempre esse odor específico quando o seu pai estava se preparando para escrever um pergaminho ou alguma coisa relacionada à questão de feitura de textos judaicos. Então, quando o Rabino Vinhas, que, por exemplo, ele é um sofer, ele estava certo dia fazendo a tinta para compor o pergaminho, ele recebeu um amigo que de repente começou a chorar, por conta de ele se lembrar do pai dele, que infelizmente pereceu nos campos de concentração nazistas, e ele foi uma das crianças sobreviventes. Então, o odor da tinta que se faz a mezuzá é muito característico e também há muita história por trás disso, muita história muito bonita, realmente. Existe também uma história que é bastante curiosa, que se encontra no Talmud, que ela não é uma história real, concreta, ela tem mais um fim didático, que é a história de um dos conversos da Antiguidade Clássica chamado Onkelos. Onkelos, segundo o Talmud, ele era da família do imperador romano, e como ele estava em processo de conversão, o imperador chamou os guardas para chamar o seu parente à sua presença, para que tentasse persuadi-lo ele de alguma forma a não cometer essa loucura de se converter ao judaísmo. Então os guardas foram até a casa de Onkelos, começaram a conversar com ele, e os guardas acabaram também se convertendo ao judaísmo por Onkelos. Então o imperador ele ficou, obviamente, bastante furioso com isso. E ele mandou outros guardas atrás de Onkelos, só que com a ordenança de não falarem absolutamente nenhuma palavra. Só não falem com Onkelos, só tragam ele até minha presença, senão corriam o risco de serem, quem sabe, convertidos também. E nisso, então, quando eles iam trazendo Onkelos à presença do imperador, quando estavam saindo da casa dele, Onkelos passou a mão na mezuzá, trouxe até a boca, dando um pequeno beijo de reverência, que é o que normalmente os judeus fazem quando passam por uma mezuzá, e a partir desse momento os guardas simplesmente não se aguentaram e perguntaram: não, mas o que significa isso que você fez? E daí que Onkelos falou, que enquanto o imperador romano ele dispõe de vários servos para guardarem a sua segurança, o imperador do mundo inteiro e do universo, ele é que segura aos seus servos, ele é que guarda a subsistência de seus servos. Então, os soldados romanos eles ficaram tão encantados com essa explicação de Onkelos, começaram a conversar mais e se converteram também ao judaísmo. Então, o imperador desistiu, viu que não tinha jeito e que Onkelos ia ser mesmo fazer parte do povo de Israel, queria seguir ao judaísmo. E assim, Onkelos se tornou até um dos mais proeminentes sábios do povo de Israel, apesar de ser um converso.
Há também uma outra história bastante curiosa que relata a respeito de Yehudá Hanassi, apesar de essa também não ser uma história que nós podemos chamar de uma história verídica e concreta, mas é uma história que tem fins didáticos, que é a história de Yehudá Hanassi junto ao rei da Pérsia. Então conta-se que, como Yehudá Hanassi ele era considerado um grande sábio do povo de Israel, o rei da Pérsia, com vistas de honrar Yehudá, ele mandou uma pedra preciosa de bastante valor para ele. Já em troca, Yehudá Hanassi enviou para o imperador uma mezuzá. E o imperador ficou bastante frustrado com relação a isso. Ele até mesmo respondeu para Yehudá: sim, então eu mando para você uma pedra preciosa e você me manda simplesmente esse pequeno pedaço de papel e um trequinho de metal. Então Yehudá Hanassi explicou a ele: então, enquanto a pedra preciosa que o senhor rei me mandou, eu vou ter que guardar ela e até mesmo contratar servos para que fiquem vigiando o tempo todo, esse presente que eu lhe mandei, é ele quem vai vigiar o senhor e o guardar de todos os perigos. Então, o rei da Pártia ficou tão encantado com essa explicação que realmente reconheceu ainda mais o valor de Yehudá Hanassi, assim como o da tradição judaica. Lembrando que esse pequeno conto ele também reflete que a ideia de se ter a mezuzá, apesar de Rambam não gostar nem um pouco dessa ideia, de se ter a mezuzá como um amuleto é algo que já vem de tempos e tempos muito antigos. É interessante também observarmos que, por exemplo, a exegese histórico-crítica, que faz exames mais minuciosos com relação à tradição judaica, tanto dentro do texto bíblico quanto pegando ideias vindas da arqueologia e etc., eles explicam que, muito provavelmente, a mezuzá no povo de Israel ela surgiu sim como um amuleto para se afastar demônios ou se afastar da ira divina. Isso num tempo muito antigo, talvez até de quando ainda existia a monarquia em Israel. É algo bastante antigo realmente. E que aos poucos foi se remodelando o seu significado, para se obter esse significado como nós temos hoje, mais elevado, que é um significado didático, e também de se rememorar a unicidade de Deus. Mas começou provavelmente assim, como um tipo de amuleto para se afastar dos perigos do mundo que rodeava a mentalidade do povo naquela época. E existem também, até os dias de hoje, certos judeus, por exemplo, provenientes de movimentos que são mais, o que eu poderia dizer no mínimo, anacrônicos, que acreditam que a mezuzá realmente serve como um protetor para sua casa e para sua vida. Como, por exemplo, em Israel, por volta dos anos 70, em que tinha vários ataques terroristas no território de Israel, muitos judeus da Rabad, não todos, obviamente, mas alguns deles começaram a sair fazendo uma pesquisa sistemática em cada casa, averiguando se todas as mezuzás estavam corretas, porque acreditava que assim teria uma proteção a mais, e que as pessoas que não foram protegidas provavelmente era por conta de ter algum erro no pergaminho da mezuzá. Então essa crença de ter ele como uma espécie de amuleto protetor, nós vemos que existe ainda hoje. E também foi feita certas pesquisas dentro da terra de Israel, em que cerca de 3/4 de todos os adultos acreditam que realmente a mezuzá serve como uma espécie de proteção divina aos maus perigos, apesar de Rambam alertar e também ser contra esse tipo de ideia, a qual eu pessoalmente também sou contra se tratar a mezuzá como sendo um amuleto, até mesmo pelo fato de eu, como ser agnóstico, não me considerar como a mezuzá como sendo algo de proteção divina ou qualquer coisa relacionada a isso. É interessante observarmos também que existem diferenças em se compreender a respeito do mandamento da mezuzá dentro do próprio judaísmo, como, por exemplo, no judaísmo caraíta, que é um movimento que surgiu no século VIII por Anan ben Davi. O caraísmo ele é um movimento judaico que ele exclui todas as questões relacionadas à tradição oral. Isso significa que eles rejeitam, repudiam a questão relacionada à Mishnah, ao Talmud, a toda a gama literária que veio depois, em cima do Talmud e etc. Então, esses judeus, que são os caraítas, que já foram um grupo grande na Idade Média, mas que hoje em dia eles são um grupo bastante minoritário, eles não colocam uma mezuzá em suas portas. Eles normalmente colocam apenas as tábuas da lei ou alguma coisa assim na sua porta. Eles consideram que esse mandamento de Deuteronômio 6:9, que escreverás nos umbrais de sua casa e de suas portas,
ele deve ser compreendido apenas como uma metáfora e não como sendo um mandamento que tenha um fim e um objeto específico em si. É uma divergência de opinião dentro do próprio judaísmo. Até mesmo é interessante que alguns judeus rabínicos nem sequer consideram os caraítas como sendo judeus. Mas, por exemplo, naquilo que aconteceu do nazismo com Hitler, Hitler não considerou os caraítas que não fossem judeus. Ambos, tanto judeus rabínicos quanto judeus caraítas, todos eles foram incinerados no Holocausto. Platão! Eu falo com esses cachorros e eles começam a latir ainda mais. Há também o grupo judaico, que ele é considerado não propriamente judaico, mas que são os chamados samaritanos. Eles têm um Pentateuco próprio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, com uma escrita própria deles, que existem até mesmo algumas modificações na escrita e no texto bíblico. E eles também interpretam a questão da mezuzá de uma forma diferente do que o judaísmo rabínico. Eles interpretam somente colocando alguns textos, ou muitas vezes também, como os caraítas fazem, os 10 mandamentos nos umbrais da porta, ou então em uma parede de destaque. Então, é algo mais específico a mezuzá, mesmo como com a caixinha e com o pergaminho, mais do judaísmo rabínico em si, também de grupos que nós temos agora mais na modernidade, que são os grupos mais do conservadorismo, e também grupos do movimento mais liberal do judaísmo, que não entendem assim tanto com tanta ênfase na halahá, mas que continuam seguindo os preceitos da mezuzá. E para finalizarmos, é interessante também observar que a mezuzá é uma criação bastante original do povo de Israel. Nós temos na antiguidade, como por exemplo os egípcios, em que escreviam nos umbrais de suas portas questões de bênção e maldição para quem entrasse ou saísse. Mas tratar um objeto ou uma escrita com fins didáticos, pedagógicos e com o objetivo de se cumprir um mandamento divino é algo que da antiguidade é bastante original do povo de Israel. Mas também temos a influência desse escrito que nós vemos, por exemplo, no islamismo de hoje, em que muitos islâmicos escrevem certas passagens do Alcorão nas portas e nas janelas de suas casas. Isso também fazendo uma certa memória aquilo que os judeus faziam de colocar mezuzá nos umbrais de sua casa e de suas portas. E também sobre a mezuzá é interessante observar que em Israel e também até mesmo fora de Israel, judeus ainda hoje, mesmo eles não sendo religiosos, ainda mantêm a mezuzá, assim como eu mesmo. Apesar de eu não me considerar como sendo um religioso ou um devoto, por ter um pensamento mais agnóstico, ou aquilo que as pessoas às vezes podem chamar de um certo ateísmo não praticante, eu mesmo assim, em minha própria casa, eu mantenho a mezuzá. Apesar de ela não ser uma mezuzá que eu poderia considerar kasher, porque ela é fotocopiada. Mas mesmo assim, em memória a essa importante tradição vinda do povo judeu, eu gosto bastante de manter a mezuzá em todas as portas de minha casa, com exceção à porta do banheiro. E é interessante que em minha própria casa eu mantenho as mezuzá, todas elas internas, de uma forma inclinada, mais referente ao judaísmo askenazi. Enquanto as portas de entrada da minha casa, que são invólucros e mezuzá exatamente semelhantes a essa, eu coloco elas em pé, justamente em memória à tradição sefaradita. Então com isso eu finalizo aqui esse vídeo e nos vemos até a próxima.